Olá, gente. Paulo Maués Corrêa em mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse vídeo tem uma destinação muito específica, embora sirva para o público de um modo geral, especialmente para um público de professores. Deixa eu regular um pouquinho, gente, aqui. Pronto. Gente, esse é um vídeo que vai, sobretudo, para os meus alunos do Colégio Augusto Meira, não todos, evidentemente, mas aqueles que estão participando do projeto da Oficina do Escritor, né? Eu estou com a responsabilidade de cuidar dessa oficina. É uma atividade que eu estou desenvolvendo fora daquilo que é a minha carga horária de sala de aula. Eu agradeço à professora Dina, que é a vice-diretora, por ter autorizado o desenvolvimento dessa atividade. Oficina do Escritor, bom, é um nome, digamos, autoexplicativo, né, gente? Qual que é o propósito? Fazer com que os meninos tenham uma postura mais profissional em relação à escrita. E nesse primeiro momento, a gente tem assim um perfil muito delineado, porque nós temos uma finalidade imediata. E aí eu vou explicar. Esse é um vídeo de orientação para os meninos. São em torno de 50 garotos e garotas que se candidataram a fazer parte do projeto. Não é obrigado, né? Não é nada obrigatório, é para quem realmente tem interesse de participar e de ter uma atividade nesse âmbito da escrita, digamos, mais profissional, tá bom? Então eu vou contextualizar, gente, dizer como que surgiu essa história, essa ideia de fazer a oficina do escritor. É uma ação que eu gostaria de ter desenvolvido há mais tempo na escola, entretanto, o excesso de carga horária dentro da sala de aula me furta todo o tempo, né, livre, em que eu poderia realmente atuar de um modo mais eficiente nesse plano de realmente fazer a oficina do escritor, tá? Só que dessa vez eu resolvi sacrificar inclusive meu tempo de folga para possibilitar aos meninos essa vivência que é muito importante. Bom, aproveitando o embalo, gente, você é novo por aqui, fica um convite para você se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, né? Ativar esse sininho das notificações é importante também. E aí a grande pergunta, por que eu estou fazendo isso de modo socializado por aqui? Por dois motivos. Eu não tenho como segurar os meninos num tempo posterior à aula. Eu acho que isso já é demais. Porque para eles, né? E para mim. O horário na nossa escola, para quem não sabe, é uma escola em tempo integral, começa às 7h30 da manhã e termina às 5 da tarde. Então, segurá-los por mais meia hora, uma hora, 40 minutos que fosse, seria estender já uma jornada que é exaustiva para eles e para mim também, que passo o dia lá praticamente. Então, gente, eu resolvi socializar por aqui para realmente os meninos terem acesso no momento de folga, vão à sala de informática ou mesmo no próprio celular, no caso de alguma dúvida, ver, rever, né? E também porque essa não é uma ideia, digamos, original, de modo que eu creio que outros professores possam se inspirar nisso que eu vou expor aqui para também desenvolver o mesmo projeto na sua escola. Não tem essa história de, porque é o meu projeto. Não, gente, é um projeto de formação de escritores, por conseguinte, formação de leitores também, que não tem a pretensão de ser meu, de ser dos alunos. É um projeto aberto, proposto à sociedade. Qualquer pessoa pode fazer algo similar, tá bom? Então, é uma dupla socialização com os meus alunos e com o público em geral, sobretudo com professores e estudantes de outras escolas. Então, o que acontece, gente? No mês de outubro, acho que é 31, Dia das Bruxas, gente, eu nunca sei, dia 31 de outubro, no bairro do Guamá, acontece tradicionalmente já o cortejo visagento. O que é o cortejo visagento? Tem um vídeo aqui, um bate-papo muito bacana e um react a respeito de fotografias do evento que eu fiz com a minha amiga Joaninha, Joana Chagas, em que ela vai explicando detalhadamente como surgiu a ideia de fazer o cortejo, e aí foi comentando as fotos junto comigo e tal, foi muito bacana. Então, sem mais detalhes, é isso. Quem quiser aprofundar, ver o vídeo com bate-papos,
junto com a Joana. E aí, gente, o que que é? Isso é uma forma de resistência cultural. Enquanto toda a cidade está falando de Halloween, o bairro do Guamá, e quem mais quiser chegar, está tratando das nossas visagens, das nossas assombrações, Moça do Táxi, Matinta Pereira, Lobisomem, enfim, tudo isso, né? E esse evento é organizado por uma ONG que tem um trabalho maravilhoso aqui no bairro, quase acho que em torno de 40 anos mudando vidas no bairro, que é a nossa biblioteca, tá? Um abraço pro pessoal da nossa biblioteca, porque realmente, se eu fosse o Juraci, eu diria, olha, eu tiro o chapéu para vocês, né? O Juraci Siqueira, nosso amigo, é o filho do Boto que anda sempre com o seu chapéu, né? Mas eu presto aqui a minha reverência à importância do trabalho desenvolvido pela nossa biblioteca e, sobretudo, pelo empenho, pela coragem de encampar uma atividade como essa, de valorização da nossa cultura, de respeito à nossa cultura e de resistência, como eu disse antes, tá? O que que acontece? Gente, eu fui convidado pela nossa biblioteca para mobilizar a meninada do Augusto Meira para participar do evento. Acontece, a gente começa a se organizar a partir das 18 horas e sai em cortejo, né? Tem o carro-som, a gente faz um trajeto pelas principais ruas do bairro e esse ano vai terminar, o trajeto todo vai terminar na Praça Benedito Monteiro. Fica no coração do bairro, né? E lá vai ter uma atividade cultural, geralmente tem concurso de fantasia, aquela coisa toda, contação de histórias. É uma atividade muito bacana, gente. Instrutiva. E aí, pois bem, a ideia esse ano é mobilizar os alunos das escolas públicas do município, né? Localizadas no nosso bairro, mas também as escolas particulares. Está todo mundo convidado. Só que eu já tive outras experiências no cortejo Visagento. E uma delas foi muito produtiva, que foi com a meninada do Projeto Encantados. Era um projeto que eu coordenava, né, junto com as meninas da equipe assessoria, né? A Ednaer Cativo, a Luciana Cativo, tinha mais gente colaborando, com o apoio de escolas do bairro, como o Frei Daniel, o Barão de Igarapé-Miri e o Zacarias de Assunção. Né? Essas foram as escolas que cederam alunos para participar do projeto, mas também nós contamos com o apoio do Lar Fabiano de Cristo, onde nós ficamos uma parte do tempo de aplicação desse projeto, que foi em 2019. Além disso, também contamos depois com a receptividade e colaboração assim fundamental da Escola Mundo Encantado, né, da professora Rani, e foi muito, muito bacana a acolhida e viramos parceiros de lá para cá, né? Eu sou ex-aluno da escola, né? Ex-aluno ilustre, gente, brinca. E aí, gente, ah, como foi a minha participação com a meninada do colégio, do colégio já, do Projeto Encantados? Nós estávamos numa atividade que, dentre as inúmeras finalidades, tinha a pretensão de trabalhar melhor a escrita e também o domínio desse conteúdo cultural relacionado às nossas lendas. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei responsável por essa parte do projeto de aplicação, né? Eu desenvolvi uma capacitação para os meninos para que eles fossem, assim como eu, caçadores de histórias. Então a ideia era que eles conversassem com os pais, com os avós, com tios mais velhos, com vizinhos, antigos moradores do bairro e escutassem as suas histórias e escrevessem essas histórias. E aí nós fizemos o seguinte: eles escreveram, a gente sentou para revisar os textos, foram todos ajustados, e isso já é a oficina do escritor. E depois nós colocamos numa folha avulsa, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma dessas folhas para vocês se situarem melhor a respeito do perfil desse trabalho. Aí vai ficar mais fácil, né? Mais dinâmico, inclusive, para os meninos também não levarem muito tempo assistindo essas orientações, né? Irem correndo logo para o que é principal, né? Caçar as histórias. Deixa eu colocar aqui, gente. Pronto, já vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, gente. Deixa eu colocar da melhor maneira possível aqui. Pronto. Lá vai, eu não vou aparecer aqui. O que importa é o texto.
perfil foi esse, gente. Aí a logomarca, né, Lendas Amazônicas era o nosso propósito, a logomarca da equipe assessoria, né, explicando o que era o projeto Encantados. Depois vocês podem dar um pause aí, né, e, e ler, né? Tem no final. Nesta folha volante, você tem uma das histórias registradas pelos beneficiados do projeto e já fica convidado para o lançamento futuro do nosso livro Narradores do Guamá. Boa leitura. Não teve o lançamento, gente, mas o livro ficou pronto, vou mostrar para vocês em seguida, tá bom? Deixa eu. Nessa altura aí, o Mundo Encantado ainda não tinha entrado, né, como parceiro. Ele só começou a partir de janeiro de 2020. Então a história é essa aqui: Tio Rosivaldo e a Caveira, Fabrício Vinagre, era o nosso aluno lá. Vejam que tem uma notinha que sai para explicar quem é ele. Natural de Belém, estudante do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Daniel. Tá? E aí vem a história, vejam, uma história que cabe numa página, gente. Certo dia, o meu tio Rosivaldo estava pescando na beira do rio, lá em Cametá, na Vila do Carmo, terra do meu amigo Salomão Laredo. Vila do Carmo, inclusive, de lá, né? Era lá para as 3 horas da madrugada e ele estava sozinho na canoa dele. Ele estava tirando o espinhal, que é um negócio onde fica um monte de anzóis. Depois que ele tinha tirado o espinhal, ele olhou para o banco da canoa. Foi quando ele se espantou ao ver uma caveira, só a cabeça, bem em cima do banco. Meu tio contou que não pensou 2 vezes, pulou no rio e saiu nadando desesperado. Nem fez questão da canoa, só saiu para procurar o barco no outro dia. Depois disso, ele voltou a pescar de madrugada, só que nunca mais foi sozinho. Vejam, essa é uma história com começo, meio e fim. Tá? Deixa eu mostrar aqui a ideia. Folha volante, né? Por que é folha volante, gente? Porque a ideia é mesmo de volatilidade, né? De voar. Então, essas histórias vão ser entregues, os meninos vão escrever, assim como os meninos do Encantados fizeram, escreveram as histórias, aí nós vamos nos apresentar como alunos, né? Como gente do Augusto Meira. Nós somos o Augusto Meira, fica melhor, né, gente? Em vez de dizer que nós somos o Augusto Meira. Nós vamos nos apresentar, vem a história e em seguida também, claro, vai ficar um convite para estudantes e pais que queiram mandar seus estudantes para lá, para ficar sob os nossos cuidados. E, de repente, também participar de outras, da continuidade, aliás, desse projeto, que a gente não vai parar por aí, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Quando acabou o projeto, nós tínhamos um livro prontinho nas mãos. Foi esse livro, Narradores do Guamá. Eu já até disse em outras oportunidades que é um dos livros, é o livro que mais me enche de orgulho por conta da repercussão e do impacto social, gente. Olha os meninos, né? Envolveu 20 famílias e essas famílias se sentiram muito orgulhosas desses meninos e eu tenho certeza que as famílias dos meninos do Augusto Meira também se sentirão, né? Vai ser muito lindo fazer isso. Nós vamos escrever, os meninos vão escrever, eu vou revisar, vou colocar na folha padrão, como tem essa do Encantados, e nós vamos no dia do cortejo, preparados, né, com várias cópias dessas histórias, espalhar, em vez de ir só para receber, né, conhecimento e cultura, nós também vamos para levar, nós vamos doar um pedacinho de nós, que serão exatamente essas histórias, tá? Imaginem que de repente, a pessoa pode nem ler, mas paciência, como se está num evento cujo foco principal é exatamente voltado para as assombrações, para as visagens, para as histórias de fantasma, então a probabilidade é de que as pessoas nos deem atenção e que nos levem para casa, né? Por meio das nossas histórias. Nossas, porque, embora escrita por um aluno, gente, isso é um patrimônio cultural coletivo, né? Isso é o que alguns autores de referência, como Câmara Cascuro, por exemplo, chama de literatura oral, que o Paul Zontor chama de poesia vocal, né? Que, puxa, emana do seio do povo e para ele que tem que voltar. E é isso que a gente faz, né? Deixa a história circular no meio do povo. Isso vai ser maravilhoso. E a ideia é que depois nós juntemos as histórias para fazermos um livro com o trabalho desses meninos.
né? Então, deixa eu fazer uma orientação em relação à postura na hora de coletar a narrativa. Vejam que esse é um trabalho que não é um trabalho de transcrição, embora na minha pesquisa, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para mostrar isso, gente. Está aqui. Olha, na minha pesquisa, por exemplo, esse livro aqui, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. Aqui há várias histórias que são basicamente a transcrição das falas dos meus entrevistados. Isso é uma coisa. Aqui nesse outro também, Anhanga, Curupira e Mapinguari, né? Porque era uma postura de pesquisador, digamos, mais acadêmico, né? E aí isso se repetiu parcialmente aqui, né? No Histórias de Curupira, mas antes também aqui no Histórias de Cobra Grande. Com mais experiência, eu tenho modificado esse perfil, tá? Em vez de, digamos, estilizar a fala ou transcrever a fala do meu narrador, eu estou fazendo a recontação, né? Então, por exemplo, funciona assim: a pessoa me conta a história e eu reconto. E é assim que os meninos devem fazer. Primeiro, escutar, claro, podem aproveitar uma fala que seja mais impactante ou outra, né? Mas a rigor é ouvir e escrever do seu jeito, contar do seu jeito. O que a gente tem que observar? Determinadas perguntas, né? Então, o que a gente tem que saber? Básico, né? De uma estrutura narrativa, né? A gente tem que saber o que acontece. Daí um enredo. A gente tem que saber com quem acontece. Daí a importância de você ter personagens. Aí os personagens têm que aparecer na história, né, gente? Mesmo que seja de modo vago, olha, um homem, mas tem que ter personagens. Terceiro, tem que ter um narrador. O narrador, no caso, aqui como pesquisador, vai se confundir, de certa forma, com a fala do meu aluno. Mas, a rigor, a gente vai separar. Inclusive, pode acontecer de um narrador se identificar como alguém do gênero feminino, sendo escrito por um autor do gênero masculino. Isso aí não tem problema algum, tá? Essa história precisa ter acontecido em um determinado lugar, daí um ambiente, e num determinado tempo, né? Então, situar essa história no tempo é importante e responder a determinadas perguntas também é importante. Como, por exemplo, aqui, antes, na história que eu li do Fabrício, inclusive, é cantor, gente, é músico, é um excelente tecladista, né? Um abraço para o Fabrício, se ele for ver esse vídeo, para toda a meninada do Encantados, que maravilhosa, saudade de vocês, gente. Então, por exemplo, quando o Fabrício falou em espinhal, bom, o leitor de outros lugares talvez nem saiba o que é espinhal, então ele logo explicou. O espinhal, que é um negócio onde fica um monte de anzóis. Então, isso era uma pergunta que o leitor faria, né? E aí ele já se adiantou, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra história bem bacana para a gente socializar e mostrar que essas narrativas surgem do cotidiano, gente, né? Então, por exemplo, eu acho que até mostrei essa história num vídeo, mas não sei nem qual. Tem muito vídeo, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui, gente. Aqui vai de ilustração para os meninos. Pronto, tá aqui. Visagens da Passagem Jambu, né? Essa história foi escrita em 2019, né? Então, recentemente, o bairro do Guamá foi abalado por uma chacina na Passagem Jambu. Quem registrou essa história foi a minha aluna Adriane Neri Pinheiro Mota, que morava lá, né, na mesma rua. Continuando, a imprensa deu notícia do crime e as autoridades trataram de investigar e prender os suspeitos. Isso é o que a população da cidade ficou sabendo, mas quem mora na passagem também tomou conhecimento de que o bar onde ocorreram as mortes ficou com má fama. Imagina, né? Dizem alguns moradores que escutam gritos e barulho de choro vindo de dentro do bar, que se encontra fechado e abandonado desde quando as pessoas foram mortas lá dentro. Há quem diga também ter visto um mototáxi parando na frente do lugar, onde uma passageira desceu e sumiu no rumo da entrada do bar,
enquanto o motoqueiro simplesmente foi embora. Outros moradores, ao passarem na frente desse bar, também já ouviram gente pedindo ajuda e chorando muito, mas ao olhar não viram ninguém. Devido a esse tipo de história, as pessoas evitam passar por lá altas horas da noite. Então vejam, esse aqui é um fato que aconteceu na cidade. Vejam como um fato, digamos, jornalístico se entrelaça a ponto também de se conectar com um fato, vou classificar aqui como do maravilhoso, tá certo? Então isso pode ser, quantas histórias de casas mal assombradas nós temos na cidade? Quantas histórias de vira-porco? Esse livro, Narradores do Guamá, gente, tem uma verdadeira coleção de história de gente que vira porco. Olha, essa capa foi um presente do meu amigo Maciste Costa, gente. Livro ilustrado. Eu vou ver se eu consigo uma fórmula de disponibilizar esse livro, gente. Porque ele está esgotado, né? A edição foi pequena, não teve assim um lastro comercial propriamente, né? A gente distribuiu para a meninada e eu também fiz questão de circular, né, o livro, distribuindo, literalmente distribuindo para educadores, para gente que eu sabia que iria reverberar essa produção e também para estudantes, né? Sorteando para estudantes nos eventos dos quais eu participo, tá bom? Então, gente, todo o nosso trabalho, isso aqui é o básico que eu posso dizer, porque todo o nosso trabalho vai realmente começar na medida em que os meninos forem trazendo as suas histórias. E aí a minha postura vai ser exatamente essa, de perguntar. Se houver uma lacuna, a gente vai preenchendo de tal forma que o nosso leitor tenha um texto mais, digamos, consistente possível, né? E aí é óbvio, eu já vou alertando desde agora que eu não vou reescrever os textos, não é esse o meu papel. Eu vou orientar as produções. Toda e qualquer linha escrita nesse trabalho será de autoria dos meus alunos, dos nossos alunos lá do Augusto Meira, tá bom? Então fica aqui para a meninada a recomendação de que conversem com pessoas que tenham histórias para contar, pessoas que tenham passado por experiências sobrenaturais ou que se suponham terem sido vítimas de algum encontro com uma assombração ou de algum assédio assombroso, alguma coisa assim, tá? Porque esse material que a princípio nos interessa, porque esse material que corresponde, digamos, às expectativas das pessoas que serão o nosso primeiro público, que são os frequentadores do cortejo visagento, tá certo? Isso é o que eu tinha a dizer. Por hora a gente fica por aqui, né? Qualquer dúvida os meninos podem escrever, inclusive as pessoas que estão o tempo inteiro transitando aqui no canal podem anotar aí, eu vou ter o maior prazer em responder, tirando as dúvidas, né? E é óbvio que a gente recupera aqui uma postura que, poxa, não é minha, que vem de muito longe, né, gente? Desde o século XIX, com autores como José Veríssimo, Inglês de Souza, né, passando para o século XX, com o Higino Manajás, com o José Coutinho de Oliveira, né, com o nosso saudoso Valcir Monteiro, né, que foi quem mais, nesses últimos 50 anos, né, foi quem mais fez pelas nossas lendas, pela nossa memória. E, claro, né, o nosso propósito é não deixar que esse conteúdo se perca, reverberando aí toda essa postura de compromisso dessa gente que eu citei, de muito mais gente, tá bom? Então, povo, era isso. Agradeço pela atenção. Já fico ansioso para, né, meter a mão na massa e começar a ajustar os textos, a moldar os textos junto com a meninada. Faço votos de que outros educadores, sem constrangimentos, sem preocupação de que, ai, puxa, mas eu copiei o projeto. Não, não tem dessa de copiar. Quanto mais gente puder desenvolver trabalhos similares a esses, mais nós teremos escritores e, sobretudo, mais se ampliará o nosso público leitor. Porque o menino, quando começa a se interessar, ele não fica satisfeito em simplesmente conhecer as histórias que estão contando para ele. Ele quer saber mais e mais, e aí ele tem
um manancial muito significativo em livros publicados, né? E isso vai ser muito, muito bacana. Meninos poderem se conectar com esses outros autores, que a gente vira escritor lendo os bons escritores. E aqui nesse estado nós temos muitos bons escritores, tá? Bom, gratidão pela atenção. A meninada do Augusto Meira, mãos à obra, aos demais professores, mãos à obra também, aos estudantes que tiverem narradores em suas casas, puxa, não percam tempo, né? Larguem um pouquinho o celular, registrem essas histórias. Se não conseguirem escrever, gravem, né? Podem inclusive conectar comigo aqui para mandar esses vídeos, a gente posta aqui, que vai ser um prazer ter a colaboração de mais gente, tá bom? Um abraço, povo, muito grato e reiterando, né? Fica o convite para se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, é, ativando o sininho das notificações para serem avisados, né? Quando tiver coisa nova por aqui. O canal andou um pouquinho parado, gente, pura e simplesmente pelo excesso de trabalho, muita correria, muita atenção, mas a gente não pode parar, né? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.